E temos um convidado especial na linha com a gente, mas primeiro eu vou introduzir o assunto aqui da nossa pauta número 5. É que, de acordo com uma notícia publicada no jornal Estadão da semana, uma radiografia realizada no Ministério da Educação por uma comissão da Câmara dos Deputados indicou paralisia tanto no planejamento quanto na execução de políticas públicas por parte da pasta comandada pelo ministro Abraham Weintraub. Para quem acompanha aqui os Pingos nos Is diariamente, vocês viram a nossa entrevista com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que reclamou que o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, e também a deputada Tabata Amaral, não tiveram a dignidade de mostrar o relatório para ele, Weintraub. Então temos na linha o deputado federal Felipe Rigoni, que quer rebater aí essas declarações do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Felipe Rigoni, repito, deputado federal do PSB do Espírito Santo e o primeiro deputado cego eleito para a Câmara. Boa noite, deputado, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Felipe, boa noite, Augusto, boa noite, Zé Maria, é um prazer enorme estar falando aqui com vocês hoje. Deputado, como é que o senhor rebate essa declaração de que os senhores não tiveram a dignidade de mostrar o relatório para o ministro Abraham Weintraub? Bom, em primeiro lugar, no dia 22 de maio de 2019, esse ano, o primeiro requerimento que foi aprovado na Comissão Externa de Fiscalização do MEC, que é essa comissão, foi para uma visita ao gabinete do ministro, apresentar à comissão, apresentar para ele o que faríamos ao longo desse ano e mostrar que seria, naturalmente, uma comissão de acompanhamento da execução do MEC. A gente não teve resposta por parte do gabinete do ministro e depois, numa segunda oportunidade, a gente convidou ele para uma audiência pública sobre o planejamento do MEC e minutos antes da audiência ele desconfirmou a presença, né? Agora, por que nós não mostramos esse relatório para ele? Porque o relatório que saiu na imprensa é um relatório oficial. No domingo passado, não esse último, o anterior, eu enviei para os membros da comissão, eu como relator, uma versão preliminar, um rascunho do relatório, para que eles me dessem um feedback, porque o relatório ele vai ser apresentado oficialmente amanhã na comissão e só teremos um relatório oficial a partir do momento que ele for aprovado. Quando ele for aprovado, naturalmente, eu farei um convite ao ministro para que a gente vá lá, apresente o relatório a ele, apresente o relatório ao presidente Rodrigo Maia, que é quem instalou a comissão, e também apresentaremos esse relatório para a Comissão de Educação da Câmara. Então, a gente não foi lá justamente porque não é um relatório final, ele não é oficial, ele foi um rascunho vazado na imprensa. Deputado, é o Augusto Nunes. Qual foi a principal... Tudo bem? É um prazer falar com o senhor. Eu queria saber qual foi a constatação mais preocupante feita pelo relatório. Olha, a constatação mais preocupante pelo relatório que a gente conseguiu encontrar é que não existe um planejamento estratégico das ações que serão feitas e das metas que serão cumpridas ao longo desses 4 anos, agora 3 anos, que restam de mandato. Não existe nenhum documento estabelecendo as metas centrais, as prioridades do MEC, e, por consequência, todo o resto da execução, seja ela tática ou operacional, fica comprometido. O que se tem, Augusto, são os planos de ação das secretarias. E mesmo eles são carentes de priorização, pouquíssimos deles têm metas, têm responsáveis ou prazos de execução. Então as coisas estão muito soltas, não tem um planejamento nem estratégico e nem tático. E naturalmente isso compromete muito a execução na ponta da educação brasileira. Vou dar só como um exemplo, o EJA, que é a Educação para Jovens e Adultos. A execução orçamentária dos programas do EJA está abaixo de 1%. Nós estamos em dezembro. Entendeu? Está abaixo de 1% daquilo que foi autorizado ao longo desse ano para ser feito no EJA. Isso vale para o EJA, isso vale para a alfabetização, isso vale para o PRO-BNCC, que é o Programa de Auxílio na Implementação da Base Nacional Comum Curricular, e vale para uma série de outras coisas. Isso é muito preocupante. José Maria Trindade, de Brasília, tem uma pergunta para o senhor, deputado. Diga, Zé Maria. Pois é, deputado. Fica evidente que a situação na educação brasileira não vai bem. Recentemente, esse resultado do PISA, hoje foi o resultado do PISA, isso é 2018, ano passado,
as provas de matemática, ciências, né, leitura. O Brasil ficou em 10º de trás para frente, quer dizer, um dos 10 últimos nessa fila. Os nossos melhores alunos aqui, alunos de escolas particulares, caras, são piores do que os piores alunos ou iguais aos piores alunos, por exemplo, da comunidade europeia, da comunidade econômica europeia, que é uma situação muito, muito difícil. O senhor falou de investimentos e execução orçamentária. O Brasil, segundo alguns, até economistas sérios, mostram que o Brasil investe. Mas aí investe onde? Quer dizer, o grosso do dinheiro está indo para as universidades em detrimento do ensino fundamental, né? Quer dizer, o quadro não é bom. Quer dizer, essa pesquisa dos senhores mostraram meio que óbvio, o ministro já teria que saber disso, né? Já teria que saber disso. Eu vou dar um exemplo claro aqui que afeta no PISA, que é a questão de leitura. O Ministério, a única coisa que era meta no plano de 100 dias do governo era a alfabetização. Aí eles lançaram o PNA, o Plano Nacional de Alfabetização, em abril. Ele não é um plano, ele é uma revisão bibliográfica. A única coisa que ele fala é que será utilizado o método fônico para a alfabetização das crianças brasileiras. Isso em si já tem uma certa polêmica, mas eu vou deixar isso de lado. Agora, não tem um plano, não tem meta, não tem responsável, não tem como que o Ministério da Educação vai orientar os estados e municípios a fazerem a alfabetização. Aí teve a CONAB, que é a Conferência Nacional de Alfabetização com Base em Evidências, que foi outra revisão bibliográfica. Não tem meta, não tem plano, não tem execução e nem responsável. A única coisa de dinheiro que foi enviado para os estados e municípios foram 146 milhões de reais, que era planejado para o ano de 2018, então estava atrasado da gestão do Temer, e quando chegou na conta dos estados e municípios, existiu uma comunicação do MEC para que eles não utilizassem. Então, as secretarias de Estado e de municípios, na hora de se tratar de alfabetização, estão completamente perdidas. Isso é uma das coisas que torna assim, muito preocupante. Até nas maiores prioridades que foram anunciadas para o MEC, a execução está muito, muito baixa. Estamos conversando com o deputado federal, meu xará, Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Deputado, segundo o ministro Abraham Weintraub, o relatório diz que houve uma queda no número de comissionados na pasta. Eu queria saber duas coisas do senhor. A primeira é se o relatório diz isso mesmo, porque, como o senhor disse, ainda não é oficial, então a gente tem um acesso por meio do noticiário da imprensa. E a segunda é, se houve essa queda no número de comissionados na pasta, isso não é bom, porque muita gente acha bom sempre que há uma queda no número de comissionados, que há um enxugamento da máquina pública. Como é que o senhor vê essa situação? Vamos lá. Eu até vi a entrevista do ministro que ele deu na quinta-feira passada falando sobre isso. Ele está falando da primeira parte do relatório, que na verdade não é uma crítica, é uma descrição sobre as características da gestão do MEC. Tá? Então a gente não faz julgamento de valor ali. Então lá mostra que você tem uma instabilidade maior nos cargos comissionados, ou seja, todos os governos anteriores, normalmente no começo tem umas desonerações muito mais constantes. Mas, em média, em 5 meses, eles voltam a ser estáveis. O Ministério da Educação, até agora, está com instabilidade em relação aos seus cargos comissionados. No geral, comparativamente com os governos anteriores, este Ministério da Educação tem nos seus cargos comissionados menos pessoas que já tiveram experiência com educação, seja ela como professores, secretários, sociedade civil ou sequer no próprio setor público. Tem menos pessoas com esse tipo de experiência. Tem mais homens nas lideranças, na alta liderança e mais mulheres na baixa liderança. E tem um déficit de 2,5% a 5% em relação aos cargos existentes. Isso não quer dizer que está sendo economizado dinheiro. Os cargos que estão disponíveis para ele, que estão lá, ou seja, ele está alocado no orçamento do MEC, e você tem um déficit aí de cerca de 2,5% a 5%. Isso pode ser bom se fosse convertido em investimento. Mas como o cargo está disponível, não está convertido em investimento. Está um dinheiro parado ali, entendeu? Então era só uma descrição que a gente fez, não foi um julgamento de valor. Legal, só lembrando que os cargos comissionados, né, lembrando aqui aos ouvintes e espectadores, são aqueles de livre escolha, nomeação e exoneração, que não necessariamente precisa passar por concurso público, por isso que são muitos alvos de questionamento. Quer perguntar, Augusto? Não.
Então, é o seguinte, deputado, eu tenho mais uma pergunta, que segundo o ministro Abraham Weintraub, o senhor e a Tabata Amaral se apresentam como de esquerda, mas seriam ligados ao que ele chamou de oligarcas, como o Jorge Paulo Lemann. Como é que o senhor rebate essa declaração? Olha, a minha relação e a da Tabata com o Jorge Paulo Lemann já foi esclarecida mais de uma dezena de vezes. Eu fui bolsista da Fundação Lemann quando eu fiz meu mestrado em Políticas Públicas na Universidade de Oxford. E só isso. É isso que se resume a relação com o Jorge Paulo Lemann. Pouquíssimas das políticas públicas que eu defendo, eu já vi o Jorge Paulo Lemann falando a favor ou contra ela. Eu acho que esse tipo de declaração do ministro, além de ser desrespeitosa, mostra que ele não quis se ater aos fatos do relatório. E eu não vou ficar criticando o ministro a nível pessoal. É o trabalho dele. Eu peguei os fatos do trabalho dele e fiz uma crítica. Então, eu não acho que isso é a maneira correta de se fazer política ou democracia. Augusto Nunes? Deputado, em essência, o senhor afirma que o governo, o atual governo não tem um plano definido, claro, com metas fixadas, políticas traçadas aí para a educação. Eu pergunto, algum governo anterior teve um plano com essa abrangência ou o Brasil peca nessa área, comete o mesmo pecado há muito tempo? Vamos lá. Augusto, a gente tem o Plano Nacional de Educação, que é um plano que dura 10 anos, né? Então, ele foi aprovado em 2014, inclusive por unanimidade no Congresso Nacional. São 20 grandes metas. E ele dura 10 anos, vai até 2024. Então, o que os governos fazem, então, por exemplo, o governo Temer teve isso, é um planejamento estratégico sobre como que naquele período de tempo, naquele governo, o governo vai cumprir as metas do PNE, tá? Neste governo, primeiro, não existe esse documento, Planejamento Estratégico do MEC. Existiu até 31 de dezembro do ano passado. Neste não tem. No PPA, que é o Plano Plurianual, que é basicamente um planejamento hierarquicamente abaixo do planejamento estratégico, e é orçamentário também, só 3 das 20 metas do PNE estão abarcadas. Inclusive, uma delas, que está no PPA do MEC, tem uma meta que não existe, tem um indicador que não existe, que é o tal do IDEB sintético, que a gente fez um questionamento para o INEP, que é quem calcula o IDEB, perguntando o que era esse tal do IDEB sintético. A resposta do INEP foi, a gente não sabe. Então, tem um negócio no PPA que nem quem calcula o indicador sabe do que se trata. Então, está muito solto, não se sabe como é que este governo vai tratar o Plano Nacional de Educação. E é um plano de sociedade, não é um plano de governo. Entendeu? Então, o planejamento estratégico é algo, como é que o governo vai cumprir o Plano Nacional de Educação ao longo desses 4 anos. Isso não existe. José Maria Trindade. O governo vê, assim, com uma certa má vontade, os gastos no ensino superior. O ministro Weintraub chegou a dizer aqui, com toda razão, de que o MEC se transformou numa grande folha de pagamento, né? São salários das universidades e dos institutos, né, que tomam aí boa parte do orçamento. Os senhores chegaram a comparar ali investimentos, gastos, execução do ensino superior e o ensino fundamental? Legal. O que a gente faz é no comparativo orçamentário, quanto que vai para cada um, né? De fato, a execução orçamentária, quando se trata de bolsas para ensino superior, etc., ela é percentualmente bem maior do que aquelas que se tratam da educação básica, tá? Isso, de fato, é o que acontece, o que aconteceu durante esse ano no orçamento do MEC. Agora, em relação à educação superior, o importante dizer é o seguinte, para as universidades, seja elas internacionais ou nacionais, existe um princípio muito importante que é previsibilidade orçamentária. Independente de onde vem esse orçamento, as universidades como Harvard, como Oxford, como a USP, por exemplo, elas têm uma previsibilidade orçamentária muito grande, o que dá a elas uma liberdade para ser cada vez mais pesquisadoras, inovadoras, etc. Nós precisamos aqui encontrar soluções alternativas para, além de ter essa previsibilidade, conseguir aumentar bastante o investimento na educação básica, tá? Isso é importante, realmente importante, porque a nível per capita, ou seja, por estudante, apesar do Brasil ter um volume de dinheiro
que alguns falam que é muito para a educação, mas per capita o Brasil investe muito pouco na educação básica, comparativamente, por exemplo, com a OCDE. Mas é uma questão de orçamento ou de estratégia e de planejamento a educação? São as duas coisas, tá? Eu não acho que uma coisa vem separada da outra. Tem uma questão de orçamento. Eu particularmente acredito que o orçamento precisa ser maior para a educação brasileira, porque nós estamos numa corrida contra o tempo, tá? As transformações que o mundo está sofrendo com a inteligência artificial e etc., vai nos exigir uma educação muito mais moderna e vai ser caro no começo isso aí, nós vamos ter que investir muito mais. Mas também é uma questão de planejamento, de eficiência e de estratégia. Como é que a gente faz esse gasto para ele potencializar, no fim das contas, o que é o objetivo, que é o aprendizado dos estudantes brasileiros. Muito bem, estamos conversando aqui com o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, encaminhando aqui para o final da entrevista, mas, deputado, queria aproveitar a sua presença para falar de um outro assunto, que é a reforma da Previdência, até defendida institucionalmente pelo grupo Jovem Pan. Assim como o PDT puniu a deputada Tabata Amaral e mais 7 deputados que votaram a favor da reforma, contrariando a orientação do partido, o seu partido, PSB, também decidiu punir o senhor, deputado, e mais 8 deputados pelo mesmo motivo, por contrariarem a orientação da legenda contrária à reforma da Previdência, e o senhor, portanto, votou a favor da reforma da Previdência. Por que o senhor fez isso e como o senhor vê essa punição e quais foram as consequências práticas na sua convivência com os demais parlamentares do partido? Legal. Olha, eu acho que o mais importante a dizer aqui é que é o seguinte, a Tabata e uma série de outros parlamentares acreditamos em políticas públicas baseadas em evidência. Então, se a coisa for boa, gente, tem que ser aprovada, independente de quem é que está enviando. E era o caso da reforma da Previdência. A gente precisava de uma reforma da Previdência. Inclusive melhor do que essa que a gente aprovou, mas essa foi a possível, né? A gente precisava de uma reforma da Previdência, senão o Brasil ia necessariamente quebrar. E ainda não terminamos a reforma fiscal. Tem uma série de etapas que ainda precisamos cumprir. Então, quando é para questões desse tipo, que são necessárias, que as evidências mostram que é positivo, seja a curto ou a longo prazo, nós vamos votar a favor, independente se vem do Bolsonaro ou não. Agora, quando vem uma coisa que não tem evidência em cima dela, como, por exemplo, o que está acontecendo na educação, ou falta de execução, aí nós vamos sim nos opor, fiscalizar, acompanhar e etc. Só quis dizer isso porque é o seguinte, a gente precisa entender que nós não estamos aqui para criticar um ministro ou outro. Nós estamos aqui para, de fato, fazer o Brasil andar. As consequências desse meu voto para a Previdência foi que eu fui suspenso do PSB. Isso quer dizer que eu saí de todas as comissões que eu era parte pela proporcionalidade do partido, com exceção de uma delas. E agora um tempo atrás, eu entrei com um processo de pedir o meu mandato na Justiça, ou seja, pedir a desfiliação sem perda do mandato para que eu possa trocar de partido e siga minha vida parlamentar normalmente. Legal, deputado. E o senhor é a favor da prisão após condenação em segunda instância? A gente está acompanhando em todos os detalhes também essa articulação no Congresso Nacional para aprovar a PEC da prisão em segunda instância e também a articulação para adiar e para restringir o alcance dessa proposta de emenda à Constituição, depois, é claro, de o plenário do Supremo Tribunal Federal ter vetado a prisão após condenação em segunda instância. Qual é a posição do senhor e como é que o senhor pode colaborar nessa tramitação? Legal. Eu, pessoalmente, sou a favor da prisão em segunda instância. Eu acho que não faz sentido nós esperarmos as 4 instâncias para prender uma pessoa, sendo que o mérito do julgamento termina na segunda instância. Então, quando terminou a segunda instância, o julgamento da segunda instância, a gente já sabe se teve crime, quem cometeu e qual foi o motivo. Então, por que eu vou manter a pessoa solta? Por uma questão processual, que é a terceira e a quarta instância. Sem contar que tem uma série de evidências que mostram que isso é realmente melhor para o nosso país. Agora, está realmente uma confusão no Congresso, tem uma série de propostas aí, projetos de lei, projetos de emenda da Constituição, e nós estamos lutando aqui para passar uma emenda à Constituição que, ao mesmo tempo que não viole o artigo 5, consiga abarcar a prisão em segunda instância no nosso país. Muito obrigado, deputado federal Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, pela sua entrevista aqui em Os Pingos nos Is, por todos os esclarecimentos. Boa noite, bom trabalho, deputado. Boa noite, muito obrigado, Felipe, Augusto e Zé Maria. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, seja sempre bem-vindo à Jovem Pan.